Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Faculdade IBPTech. É com grande satisfação que damos início a este momento tão especial, a aula magna do curso superior de Tecnologia em Defesa Cibernética, para a turma que inicia sua jornada acadêmica no primeiro semestre de 2025. Gostaria de convidar à mesa a professora Rúbia Ferrão, doutoranda e mestra em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, advogada e professora em Direito Digital. Hoje ela nos brinda com a aula Inteligência Artificial, Aspectos Legal e Pericial. Convido também a nossa anfitriã acadêmica, a advogada e especialista em Direito Digital, Sandra Vilela, que nos acompanhará nesta recepção aos nossos novos estudantes. E sem mais delongas, passo a palavra à professora Rúbia Ferrão, que conduzirá a nossa aula magna. Uma excelente palestra a todos. A ideia aqui é a gente abrir a nossa mente, né, sobre esse assunto, que é um assunto fascinante. Parece que é novo, mas não é. Já se fala em inteligência artificial há muito tempo, né? Mas como nós tivemos a explosão da acessibilidade à inteligência artificial no ano de 2023, com a OpenAI, que abriu, né, se fala em ChatGPT, muitas pessoas acabam achando que inteligência artificial é só o ChatGPT, quando, na verdade, nós temos muitos usos de inteligência artificial, e a partir do momento que a gente fala em possíveis usos, eu vou ter possíveis leis, já vou até adiantar para vocês que podem ser aplicadas. Já falei do ChatGPT, que é um dos mais conhecidos aí, né, que é uma inteligência artificial para formação de textos, mas nós temos muitos usos, vou ir ajudando vocês. Por exemplo, nas redes sociais, o algoritmo para fazer ali a apresentação de conteúdos de acordo com os nossos gostos, né? E como eles conhecem o que nós queremos, então também para monitoramento, que eles fazem um monitoramento preventivo para combate a terrorismo, tráfico de drogas, violação a direitos de criança e adolescente. A gente sabe que existem ferramentas de inteligência artificial que fazem a análise e muitas vezes derrubam automaticamente sem a necessidade de uma pessoa humana, né, que faz e toma essa decisão. Tanto que nós já tivemos alguns erros de confundir uma banana com arma, né? Acho que vocês já devem ter acompanhado essas notícias e outras coisas. A Tassiana está colocando insegurança da informação. Estamos vivenciando o surgimento de ferramentas com IA para identificar comportamentos maliciosos na rede. Muito bem colocado, Tassiana. Inclusive, ferramentas de perícia também, né? A gente tem visto, porque é mais fácil de detectar. E aí você me fez lembrar, quem aqui tem passado pelas ruas e tem visto, né, aquelas câmeras de segurança que estão instaladas praticamente em cada esquina, e essas câmeras, em conjunto com técnicas de inteligência artificial, né, com uso de ferramentas de inteligência artificial, tem sido possível identificar imagens de pessoas que são procuradas pela polícia. E aí depois a gente vai conversar de alguns dilemas, porque será que pode acontecer alguns erros, como já aconteceram, de pessoas que talvez acabam sendo confundidas aí com pessoas procuradas, mas depois se esclarece que não é bem quem estava ali na base de dados, mas fato é que a gente já conseguiu a prisão, isso sim, de uma pessoa procurada. Teve uma notícia recente aqui em São Paulo, e num lugar bem populoso, que era ali na 25 de março, na região da 25 de março, o que demonstra a precisão, né, que essas ferramentas têm em jogos, enfim, para identificar comportamentos, principalmente quando está no meio de grupos, que pode ter tumulto e tudo mais. As ferramentas são em aeroportos, né? São extremamente importantes para isso. Temos visto também o uso dessas técnicas em traduções. Me chamou a atenção, tivemos recentemente a tradução num programa de televisão aberta, em que a tradução simultânea foi feita por inteligência artificial, e achei interessante porque tinha esse disclaimer, né? Tradução feita por inteligência artificial. Então, a função dos tradutores, dos dubladores também, porque temos uma tendência de que nos filmes talvez se use a voz do próprio ator
no idioma em que está sendo divulgado o filme, dispensando ali a figura dos dubladores, né? E é muito interessante, porque toda vez eu falei um pouco aqui de impacto no mercado de trabalho, e isso não tem como, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não discutir um pouco nesses impactos, né? Olha, o Marcelo está colocando que foi em um evento ao vivo e a tradução foi feita dessa forma. Então, isso realmente é uma realidade que a gente tem visto utilizar, né? Essas ferramentas e tem que ser utilizada. E eu dizia sobre os impactos no mercado de trabalho, porque, de fato, a gente vai ter impactos no mercado de trabalho. A gente precisa saber disso, até porque temos estudantes aqui que estão pensando em suas carreiras, estão pensando ali nas suas formas de atuação e tudo mais. E precisa estar atentos, porque a inteligência artificial vai impactar praticamente todos os segmentos. No nosso jurídico aqui, hoje você já tem ferramentas precisas que ajudam na elaboração de contratos, ajudam na elaboração de petições, na seleção de decisões judiciais, e até já começou a ser utilizada pelo próprio Poder Judiciário para que seja ali feita a análise mais rápida do processo, a sintetização de conteúdos. Então, isso está acontecendo, né? E a gente precisa ter esse olhar. É claro que quando a gente fala em impactos, a gente vai precisar olhar, cada um vai ter que olhar dentro da sua esfera de preocupação. Então, enquanto pessoa, nos meus estudos, eu preciso conhecer a inteligência artificial, porque, claro, vai ter impactos? Vai ter impactos. Então, assim, quem que tem que se preocupar por esses impactos? Eu vou falar assim, não, sei lá, vai acabar certa profissão, como que vai ser? Eu tenho que pensar, será que compete a mim pensar nisso? Né? Por quê? Porque a mim o que compete? Eu me preparar para esse futuro que já não é tão futuro, é um futuro presente. Né? Agora, quem tem que se preocupar com isso? As políticas públicas, porque vai ser um problema quando a gente começa, principalmente aquelas funções de menor escolaridade que são substituídas pela inteligência artificial, aonde que essas pessoas vão trabalhar? Né? Isso precisa ser um problema de política pública. Então, os estados precisam se organizar, como eu já tenho visto algumas iniciativas, para dar cursos disso, para criar novas frentes de trabalho em que se tenha capacitação, né? Precisa ali pensar a academia, nós que escrevemos artigos, que estudamos, que estamos aqui na universidade, como que a gente poderia fazer de uma forma que a inteligência artificial fosse usada de maneira a não impactar tanto no mercado de trabalho. A gente pode trazer reflexões e ajudar no desenvolvimento disso tudo. Quem mais? As próprias autoridades, então o Ministério Público, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem que estar atento como essas ferramentas de inteligência artificial estão sendo usadas. Vocês devem ter acompanhado recentemente que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão da venda da íris, que era uma informação que estava sendo coletada para ser utilizada ali como método de autenticação de uma empresa, no contexto até num contexto até que possivelmente no futuro serviria para identificar se um conteúdo é verdadeiro ou não, se uma imagem está com inteligência artificial ou não, mas fato é que a autoridade entendeu que as pessoas que estavam vendendo a íris talvez não estivessem ali tão familiarizadas com as razões pelas quais a Fernanda está falando, tenho receio, saberemos qual o limite dessa utilização, exatamente. Então, assim, as autoridades têm que ter essas preocupações e quando acontecem situações novas, tem que pedir esclarecimentos, tem que ver exatamente se não está vulnerando direitos coletivos. Então, cada um, o próprio Congresso, nós temos projetos de leis avançados para discutir a inteligência artificial. Então, a verdade é que cada um, dentro da sua esfera, vai ter que ter o olhar na inteligência artificial. Mas nós que estamos aqui na academia, a gente vai ter que olhar com esse olhar do
o que é o bom disso, né? E também, às vezes, o que é o mal, porque no jurídico, quando chega um caso no advogado, às vezes é os problemas que acontecem. E eu vi, saiu uma notícia na BBC dos 6 trabalhos que a inteligência artificial está criando. Então, só para a gente ver coisas novas, porque da mesma forma como a gente já não tem a profissão do, como que é, do leiteiro que passava na rua, do ascensorista, ainda tem em alguns lugares, mas já praticamente não existe mais. Mas a gente tem novas profissões que surgem. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, trouxe a figura do encarregado pelo tratamento de dados, o DPO, que é uma profissão que veio com essa modernização e uso intensivo dos dados. E a BBC catalogou algumas profissões, possíveis profissões, só para a gente ver uns nomes novos, né, que podem surgir com isso. Então, engenheiro de prompts, então, vejam vocês, porque, claro, a inteligência artificial faz, mas qual vai ser o seu diferencial? Se você efetivamente souber criar ali o prompt adequado para que ela traga as respostas adequadas, né? Pesquisador de inteligência artificial, especialista em processamento de linguagem natural, especialista em automação de processos robóticos, auditor de algoritmos e especialista em ética e direito com conhecimento em IA. Tinha visto uma notícia que uma criança é diagnosticada com doença rara pelo ChatGPT após passar por 17 médicos. E às vezes, né, a IA, ela por reunir uma base de dados intensa, né, ainda mais quando a gente tem essa abertura de usuários de todo, né? Porque até então quem tinha acesso à inteligência artificial era quem tinha condições de pagar muito, mas quando vem a OpenAI, por exemplo, e depois tantas outras, o próprio Google, Microsoft e tal, e abre isso, a gente começa a ter pessoas do mundo inteiro alimentando isso. Então, imagine ter a condições de comparar um relato, principalmente no contexto de uma doença rara, com pessoas que já colocaram esse relato, talvez, aí pelo mundo inteiro. E aí, a mãe decidiu, uma mãe que já tinha passado por 17 médicos, decidiu, então, descrever tudo que ela já tinha de sintomas que a criança tinha, todos os exames, colocou tudo. E o ChatGPT sugeriu um diagnóstico: síndrome da medula ancorada, condição que faz a medula vertebral se fixe de forma anormal, restringindo o fluxo sanguíneo à medida que as crianças crescem, né? Veja, uma doença raríssima. Mas o ChatGPT permitiu, com base em todo aquele histórico, chegar a um diagnóstico que ela não tinha conseguido indo por tantos médicos. Uma outra notícia que me chamou a atenção seria ali a leitura. Pesquisadores conseguiram decodificar um papiro queimado pelo Vesúvio com inteligência artificial. Então, essa parte, né? O pessoal está falando aqui mais uns casos, vou ler. Mas essa parte de usar a inteligência artificial para descobrir fatos históricos, ou então para a gente conseguir levantar questões que apenas uma base de dados, né, que consiga ali fazer a interpretação desses sinais, é algo assim realmente fantástico. Vamos lá, mas o pessoal falou, a IA está clonando a voz ou vídeo durante videochamadas e vídeo de anúncios em redes sociais e sites falsos. Gente, hoje tem que ter uma linguagem de segurança da informação com a sua família, né? Em que você precisa ter uma senha, porque se as pessoas já caíram naquele golpe do falso sequestro, imagina se aparece uma imagem sua e a voz falando, olha, estou precisando de dinheiro e tal, e às vezes foi criado por inteligência artificial. A polícia italiana encontrou e congelou quase 1 milhão de euros que foram transferidos para uma conta bancária estrangeira por um importante empresário depois que ele foi vítima de um golpe. Eu vi esse caso. Gente, pensa o seguinte, a pessoa teve lá sua voz clonada e supostamente teria dado uma autorização para fazer um depósito altíssimo. Então, veja que até nas empresas, né, políticas de compliance, a gente vai ter que conversar com os nossos colaboradores no sentido de que eles precisam se atentar aos procedimentos. Então, ainda que apareça uma imagem, assim, se esse não é o procedimento correto para fazer um depósito, uma autorização de depósito, tem que seguir esses procedimentos, né?
Porque os bandidos já viram. O Robson coloca aqui, as próprias deepfakes espalhando fake news. Cada dia está mais difícil distinguir se é realmente a pessoa ou não. Nossa, Robson, você falou aqui uma coisa que é verdade, porque às vezes o conteúdo é até real, mas eu costumo desconfiar sempre. Aí, quando eu vejo uma questão, eu uso a própria internet, o buscador, para falar, vamos ver se esse assunto é verdadeiro ou não, porque hoje é isso. Mas e se no futuro alguém te atribui uma opinião que você não tem, né? Alguém te atribui uma fala que você não tem, e às vezes até uma fala ruim. Então, hoje se tem uma discussão dessa ressuscitação por ferramentas digitais, em que você conseguiria regravar músicas, né? Quantos artistas morrem e deixam letras, mas fica a letra lá, não tem quem cante. Hoje, por técnicas de inteligência artificial, esse cantor poderia, né, trazer ali a interpretação de uma música usando ali a voz por uso de ferramentas. Mas e aí, será que pode isso? Né? O nosso ordenamento jurídico não vai falar dessas coisas. Então, o que a gente foi vendo que foi acontecendo? Interpretações, né? E as pessoas, os próprios cartórios, têm desenvolvido formas de você deixar expressa a sua última vontade. A Whoopi Goldberg, por exemplo, ela deixou que ela não quer que seja utilizada a imagem, a voz dela, a obra dela, depois da morte, né? Porque, gente, pode ser que todo um trabalho que ela conseguiu construir, um legado, uma memória, de uma forma como a família autoriza esse uso posterior, pode colocar em xeque toda uma história que ela conseguiu construir. É muito delicado isso, né? A Sandra está colocando declarações de vontade que deveriam existir, e se não existe, a atribuição é feita por terceiro, mesmo familiar, a veracidade fica prejudicada, mas tudo muito novo em evolução, exatamente. Então, gente, chegou-se à conclusão que o que você vai precisar fazer quando for utilizada a inteligência artificial é rotular que foi utilizada a inteligência artificial. Até porque, gente, eu fico pensando, e quem não conheceu, né, Elis Regina, infelizmente a gente é uma geração que às vezes não conhece a passada e acha que é uma cantora que está aí ainda, que existe, ou que estava um pouco desinformado que a pessoa já morreu e acha que estava, sei lá, pode gerar uma confusão mesmo, né? E a gente começa a ver coisas tétricas também. Eu não sei se vocês viram outras formas de violação, mas o pessoal na busca de conteúdos, né, de ter viralização, influência digital e tudo mais, começaram a usar a imagem de pessoas que morreram em situações drásticas, né? Então pensa assim, aquelas histórias trágicas de mortes, né, em família e tal, e pega aquela imagem como a pessoa contando como foi a morte dela. Tem uma notícia que fala até de os vídeos de crianças mortas feitas com inteligência artificial que horrorizam famílias no TikTok. Então, imagina uma família já ter passado por uma situação grave, né, de morte de uma criança, e aí vem um vídeo como se fosse a própria criança contando como ela morreu. Isso além de tétrico, viola direitos humanos, né? De uma maldade. Imagina o familiar vendo aquela situação, mas tudo em busca de cliques, né, gente? Que a gente sabe que as pessoas, em prol de conteúdos ainda que duvidosos, enfim, podem fazer essas coisas. Então, eu estou abrindo aqui a mente de vocês, porque isso está acontecendo. Então, se as pessoas já caem em golpe, nós vimos recentemente uma pessoa que doou dinheiro para o suposto Brad Pitt que estava com câncer, outra que estava namorando o Elon Musk. Se as pessoas já acreditam numa fotinha estática, né, do perfil, como se estivesse ali no WhatsApp conversando com o Brad Pitt, né, ou com o Elon Musk, imagina se é uma imagem eloquente, que está ficando cada vez melhor, né? Com uma pessoa ali conseguindo interagir e tudo mais. Então, realmente, a Vitória está falando que já viu esse caso aí, que é bem macabro. Exatamente, Vitória. Então, é bom que o pessoal fala que já viu, que vê que eu não estou tirando da minha cabeça. Isso é notícia, tá, gente? E aí, eu queria falar ainda no contexto de deepfake, que muitas pessoas têm usado, e às vezes jovens, para desnudar pessoas, né? Que é desnudar, fazer os nudes. E até pessoas jovens fazendo contra outras jovens, mesmo adolescente. Isso é muito grave, gente, porque a partir do momento que a ferramenta ficou acessível,
muitas pessoas usando até mesmo para o mal, né? Então, olha que a Ângela está falando que do mesmo jeito que a pessoa vai declarar se é doador de órgão, vai ter que informar se deseja ressuscitação digital. Boa, Ângela, é isso aí. Bom, aí, para a gente fechar, eu estava falando dos deep nudes, né? Que também pode acontecer montagens sexuais, para a gente falar um pouquinho do que tem de legislação. Mas eu queria falar um pouquinho também de onde a inteligência artificial tem sido usada. Quem aqui já ouviu falar dos deixa eu ver o que o Marcelo colocou, déjà vu do filme de rolo, utilizar sobreposições entre outros. São muitos papéis, acredito que a lei foi feita para superar a falta de bom senso ou a má fé. É verdade, viu, Marcelo? E outro ponto que eu queria ver se vocês já ouviram falar é os chamados neurodireitos, né? Que são os direitos aí, a proteção do nosso cérebro. Ó, a Fernanda está falando da educação digital e conscientização, que é cada vez mais importante, verdade. Até porque muitas pessoas caem em golpe porque não sabem os riscos, não sabem como é que funcionam as novas tecnologias, né? Mas eu dizia aqui sobre o direito, os neurodireitos, que é um conjunto aí voltado à proteção do nosso cérebro. E como a gente vai falar de inteligência artificial, eu queria falar um pouquinho disso, porque hoje a informação que se tem é que nós não temos leitura do cérebro, então, do pensamento, na verdade, né? Leitura do pensamento. Então, a gente ainda não tem uma técnica que é capaz de ler o que você está pensando. Mas já é possível interpretar, né, pulsos neurais, dados neurais, por ferramentas de inteligência artificial, o que é fantástico, porque usado para o bem, a gente vê pessoas com dificuldade de falas que instalaram um chip, e esse chip consegue, com uma precisão muito grande, interpretar o pensamento e imaginar. Ah, tá com sede, quer beber água, ou tá com fome, ou gostou, não gostou. E aí eu pergunto para vocês, enquanto a inteligência artificial está fora do nosso corpo, que a gente já sabe que as mídias sociais impactam na nossa cabeça, né? Já tivemos recentemente aí a proibição dos celulares nas escolas, porque os jovens estavam com a saúde mental muito delicada, de tanto uso excessivo, né? Principalmente de redes sociais, jogos, celular e tudo mais. Chegou um momento que o Estado precisou intervir e falou: não, temos que bloquear isso aqui, porque está virando uma questão de saúde pública, né? Pessoas sendo diagnosticadas com TDAH, e aí vai ver, é só uma questão de excesso de tela, problemas no dedo, que começa a ter entortamento no dedo, entortamento da postura, as pessoas ficando corcunda de tanto ficar no celular, enfim. Então, riscos que foram sendo conhecidos, que foram sendo mapeados e sendo tomadas políticas públicas para evitar, na verdade, para proteger a coletividade. Mas isso tudo, se a gente for ver, esses impactos são externos a gente, certo? Então, a gente está ali com inteligência artificial ou redes sociais, tudo é fora. Bem ou mal, você desliga o seu celular, desliga a internet, acabou o impacto, né? Ou a influência. Mas e quando a tecnologia começar a entrar no seu corpo, né? Vocês já devem ter visto aí chips que são instalados, né, na cabeça, para fazer ali, ainda sempre num contexto de saúde, de acessibilidade, de inclusão e tudo mais, mas veja, a tecnologia está indo para dentro da mente, né? E aí não é uma questão tão simples de desligar a tecnologia. E aí, como que a gente vai garantir que não haverá um impacto indevido da nossa mente, que aquilo que a gente está, exatamente, que aquilo que a gente está fazendo é fruto da nossa vontade e não algo que foi plantado na nossa mente. Ai, Rúbia, que coisa mais de ficção científica, isso não é ficção científica. Recomendo que pesquisem neurodireitos, já existem inclusive projetos de lei que pretendem alterar a Constituição Federal para falar sobre a proteção da integridade do nosso cérebro, principalmente diante de neurotecnologias que começam a ser mais invasivas, e aí o impulso começa a ser dentro da pessoa, né? Vamos ver. Antônio Ribeiro disse aqui que fez perícia judicial em gravações e descobriu que um dos interlocutores era IA. Quem submeteu a evidência nos autos deveria ter declarado que foi usado IA.
Quem juntou a evidência pode ser penalizado por não ter noticiado essa possibilidade nos autos. Olha que legal, né? E você sabe que a perícia, a gente vai entrar aqui um pouco para falar de perícia também, ela é fundamental por causa disso, porque a IA está ficando tão precisa que muitas vezes não é tão simples assim, num primeiro olhar, saber se é uma imagem ou uma gravação por IA ou se é efetivamente a própria pessoa. Então, a perícia que vai dizer isso. Então, falar, mas deveria ter informado? Eu precisaria entender um pouco melhor o contexto, né, para saber se deveria ou não. Hoje, a gente não tem a obrigatoriedade legal de informar sobre o uso de IA. O que nós temos são boas práticas, recomendações. Então, por exemplo, o próprio Facebook, o Meta, né, enfim, dentro do Instagram, tem lá para você colocar se aquele conteúdo foi feito por IA. A Ordem dos Advogados do Brasil também baixou ali uma regulação sobre o uso de inteligência artificial na advocacia, até porque isso está sendo usado sem responsabilidade. Tivemos recentemente em que o Tribunal de Justiça chamou a atenção de um advogado num habeas corpus sobre decisões inventadas que não existiam, né? Eu gostaria da sua opinião, né? Se de fato você entende que é necessário uma lei específica para regulamentar essa inteligência artificial, como de fato a União Europeia está fazendo, ou você tende a acreditar um pouco na autorregulação, enfim, assim que você achar viável, aí fica essa pergunta já como intervenção. As demais eu faço no contexto. Então vamos lá, vamos falar um pouco de leis, né? Talvez um erro que as pessoas cometam é achar que a inteligência artificial seria uma terra sem lei, como a gente vê por aí, né? Que seria ali vamos dizer, que não teria nenhum impacto legal, que não teria ali nenhum reflexo jurídico, quando na verdade não, ela é uma ferramenta. Então, dependendo da forma como essa ferramenta for utilizada, nós teremos enquadramentos, por exemplo, direito do consumidor. Então, se você está ali numa relação de consumo, dentro de uma rede social, de uma plataforma de e-commerce, ou para uma questão de detecção de risco de crédito, ou então ali numa relação bancária, em que se usa a inteligência artificial para o risco, para o crédito, enfim, para o seu gosto, para criar um perfil e tudo mais, você tem o direito de usar aquilo que o Código de Defesa do Consumidor garante. Então, segurança nos serviços, né, informações claras, contratos sem cláusulas abusivas, tudo isso vai valer para a inteligência artificial. Outra questão que também está ali no ecossistema de inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente sabe que inteligência artificial ela é alimentada por dados, não necessariamente só dados pessoais. Posso ter dados climáticos, por exemplo, em que não vai ter dados pessoais, mas se faz essa análise para chegar ali a alguma consideração sobre o clima, ou dados de mobilidade, e não tem dados pessoais, mas também podemos ter informações de saúde, como eu disse do caso, né, de análise de diagnóstico, né, ou que aí seriam dados pessoais sensíveis, ou no contexto de redes sociais, as decisões automatizadas, e a própria LGPD já fala sobre decisão automatizada. É um direito do titular ter a revisão de uma decisão automatizada. E qual foi a crítica disso? Porque na primeira versão falava de uma revisão por uma pessoa humana, hoje é uma revisão, uma revisão, ainda que a própria máquina revise. Então, foi uma crítica também que se teve a isso. Que mais? Propriedade intelectual, outros direitos autorais, é uma discussão muito grande, porque a gente vai ter, sim, muitas questões de plágio, né? Talvez vocês vão ainda ver a minha aula sobre direitos autorais e software e tal. E o que acontece? A gente sabe que a inteligência artificial se alimenta de obras, de textos que são protegidos por direitos autorais. Alguns jornais já buscaram ordem judicial para que a inteligência artificial não use os dados que estão nos seus sites, nos seus jornais e tudo mais. Então, a gente tem sim o risco de parasitismo, né? De aproveitamento parasitário de obras, e eu imagino que a parte de propriedade intelectual vai crescer, porque a gente vai ter muita discussão sobre isso.
Ainda a gente tem previsões no Código Penal. Eu cheguei a comentar com vocês sobre a questão do deep nude, né? Então, ali usar o deepfake, então, ferramentas para, enfim, desnudar ali as mulheres. E hoje nós temos um crime no Código Penal, está lá no artigo 216b, que fala do crime de montagem, né? Então a gente tem você produzir produzir, fotografar, filmar, registrar conteúdo de cena de nudez ou ato sexual, libidinoso, tal, sem autorização, é um crime. Mas se você fizer a montagem, também se equipara a esse crime. Então, no aspecto penal, nós já temos uma proteção. Mas criar um deepfake, por exemplo, no contexto de fake news, a gente não tem crime para isso. Nem sei se é o caso, mas nós não temos. Onde que eu vou enquadrar uma fake news voltada ali ao uso de uma imagem, da voz de uma pessoa, num contexto em que eu não tenha crime sexual, por exemplo, essa montagem sexual, no Código Civil. Então, violação de direitos de personalidade. Então, qual o direito de personalidade? Direito da imagem, a honra, porque às vezes a forma como a pessoa... Por exemplo, vocês devem ter acompanhado o Fernando Haddad, que teve ali uma série de ataques, né? Relacionados, não ataques, mas montagens, na verdade, é o que eu queria dizer, sobre supostamente o que ele fala no governo e tal. E algumas pessoas chegaram a acreditar que ele ia taxar, sei lá o quê, fazia ali montagens. Então, veja, nesse contexto, você pode ter a proteção da imagem, da honra, porque ainda mais está num contexto ofensivo, difamatório, calunioso. Então, a pessoa, às vezes, sei lá, faz um contexto como acusando de crime e tal. Então, a gente pode ter ali nesse contexto ou crimes contra a honra ou questões indenizatórias pelo uso indevido da imagem e tudo mais. Mas vejam, gente, tudo isso a gente tem uma interpretação, mas super possível de ser realizada. Ainda no contexto de inteligência artificial, eu chamaria atenção para compliance, né? Porque foi o que a Sandra colocou, a gente já está tendo regulação, né, na Europa. E o nosso modelo é só, mas os Estados Unidos... Gente, Brasil não se espelha nos Estados Unidos. O nosso modelo legal, ele é um modelo que vem Europa, né, que vem do latim, que vem de outra parte. Nós somos o civil law, que é o direito positivado, não é o common law dos costumes. Então, a nossa sociedade não é uma sociedade que permite essa autorregulação, em poucos casos que isso acontece. Nós temos um modelo instituído no Estado brasileiro, né, que é um modelo de muito mais intervenção, de muito mais protecionismo. Então, a gente tem Justiça do Trabalho, que é protecionista, Direito do Consumidor, que é protecionista, Proteção de Dados, que é protecionista. Então, deixar só essa parte para a autorregulação, entrando aí na minha opinião, eu vejo que não funcionaria muito bem, porque não é o nosso modelo. Só que uma regulação, muitas vezes eu vejo pessoas querendo regular o que não precisaria ser regulado, como eu disse para vocês, as leis que estão aí se aplicam a essas coisas. Então, eu acho que o nosso desafio na regulação é tentar estabelecer aquilo que realmente precisa ser regulado. Alguém colocou aqui agora, eu esqueci quem, mas não informou que usou inteligência artificial. Dentro dos projetos de leis que estão em discussão, um dos direitos vai ser o direito à transparência, que você precisa informar sobre o uso de inteligência. Isso, o Antônio colocou aqui, não, Antônio, desculpa, aqui foi colocado uma questão sobre o uso de inteligência artificial em perícia. Então, se nós tivermos uma regulação que determine a transparência de forma obrigatória sobre o uso de inteligência artificial, aí não é mais uma melhor prática. Aí não é mais uma conveniência. A gente vai ter uma obrigação legal. E aí está o ponto, né? Porque se a gente no desenvolve, se eu não tiver determinações para que esses sistemas de inteligência artificial sejam auditáveis, que se tenha ali a trilha da forma pela qual ele foi desenvolvido, como que aquela decisão foi tomada, qual foi a base de dados que alimentou e tudo mais, eu não vou ter obrigação legal para ter esse tipo de informação. Então, esse tipo de questão de auditabilidade, por quê? É importante, porque a gente sabe que às vezes a base de dados pode trazer vieses. Então, o que é o viés? Eu falei de processo seletivo, por exemplo.
Quem está aí no LinkedIn já deve ter visto muitas denúncias de pessoas que falam que sofreu etarismo, ou seja, o próprio algoritmo de algumas plataformas, pelo simples fato de ter uma certa idade, a pessoa é excluída do processo seletivo, mesmo não sendo a idade um ponto colocado ali como, né, importante para aquela vaga. Ou então, mulheres que são preteridas do que homens, talvez pelo fato de terem filhos ou porque podem engravidar e tudo mais. Então, isso, gente, a gente não pode ter esse tipo de decisão preconceituosa, né? O preconceito dentro ali do algoritmo. Então, quando você desenvolve, a ferramenta ela é neutra, né? O que ela vai reproduzir? Uma base de dados preconceituosa. Então, a gente tem que ter ali ferramentas para sanitizar a base de dados, para ter diversidade na base de dados. Senão, a gente corre o risco de ter preconceitos ali nas decisões que forem tomadas por inteligência artificial. Então, quando a gente fala em governança, em compliance, se você atua com inteligência artificial no seu produto, você precisa ter uma equipe que saiba fazer vamos dizer assim, essa proteção, essa segurança e essa conformidade by design, né? Então, você tem que ali pensar em problemas que podem surgir, como que eles vão ser mapeados, talvez uma fiscalização humana, auditoria, explicabilidade, porque isso possivelmente é o que vai ser regulado. Outro ponto que vem, até baseando na regulação europeia, é a questão dos riscos. Então, a gente, enquanto sociedade, vai ter que avaliar quais são os riscos que nós não vamos admitir. Então, que tipo de técnica, por exemplo, que pode ser considerado um risco excessivo? E aí eu vou dar um exemplo do que consta no projeto de lei brasileiro. Por exemplo, vai ser proibido, se passar, né, virar lei e tudo mais, que se empreguem técnicas subliminares que tenham por objetivo ou efeito induzir uma pessoa natural a se comportar de forma prejudicial. Então, lembra para vocês do chip que eu falei? Vai ser proibido você tentar plantar memórias, por exemplo, numa pessoa, ou fazer algum tipo de procedimento em que a pessoa perca o controle das próprias decisões. Mas fala, Rubens, está assistindo muito filme. Gente, tem remédio que faz isso. Tem uma decisão judicial que mostra que um determinado remédio gerou um efeito de compulsão para jogos numa pessoa. Então, se um remédio pode impactar o nosso cérebro, imagine uma tecnologia. Quem aqui duvida que isso possa vir a ser possível, né? Então, a gente tem que ir colocando limites ali daquilo que não pode ser feito, ainda que, né, que isso seja possível tecnologicamente falando, ela não pode ser possível em termos de sociedade, né? Então, que mais? Aqui, explorar a vulnerabilidade de grupos específicos, ou então o poder público usar isso, né, como forma de avaliar, classificar, ranquear pessoas naturais. Estou vendo aqui algumas passagens que eu acho legal do projeto de lei. Então, nós vamos ter risco excessivo, alto risco. Para quê? Para trazer mais exigências. Porque hoje, até a própria questão de quem responde pelas consequências, né? O carro autônomo que atropela e mata uma pessoa, quem responde? No cível é fácil, seguro paga a indenização, a empresa paga a indenização, ok. Mas e criminalmente falando, se um carro autônomo mata uma pessoa, quem deve ir para a cadeia? Ninguém? Como que fica? É o desenvolvedor? É o presidente da empresa? É o representante legal? Quem que é, né? Então, a gente tem dilemas que não tem resposta. Tem coisas aqui que a gente não vai conseguir ter essa resposta, né? E, às vezes, quando a gente fala em crimes digitais, é isso. Hospitais estão cada vez mais automatizados e aí a gente tem ali questão de uma possibilidade de invasão do sistema e dá uma ordem, uma alteração na prescrição e a enfermeira vai e aplica a injeção letal. Quem matou foi a enfermeira? Né? Ela tinha o dolo de matar? Não, ela cumpriu o que estava no sistema. Então, quem colocou a informação no sistema? Estão vendo? Estou alucinando muito? Vocês estão conseguindo acompanhar? Enfim, a ideia mesmo era trazer essa visão do que a direito de software, contratos é importante, porque na própria parte de desenvolvimento de ferramentas,
Isso, a Sandra está falando que a sociedade está em transformação e a ética também está, é verdade, e vai impactar muito mesmo nas leis vigentes. Então, gente, temos o Marco Civil da Internet também, a questão dos registros eletrônicos e tudo mais. Bom, queria falar um pouquinho de perícia. Não sei se a Sandra quer aproveitar e colocar alguma pergunta aqui, ou se eu posso seguir. Sandra, me diga. Rúbia, sim, eu gostaria de te pedir para justamente, né, nós temos aqui, né, uma das perguntas aqui que a gente preparou foi: qual a relação entre inteligência artificial e atividade pericial? Né, acho que isso você trouxe, né, inicialmente aí, uma visão, por óbvio e consequente, que cada vez mais a perícia, né, ela vai ser essencial, né? O seu assistente técnico, o seu perito técnico, que ainda vai estar acompanhado de uma ferramenta de IA, né? Que a gente falou no começo, no ano passado, a gente já estava ano retrasado, salvo engano, falando de IA, periciando IA. Então, o que você traz para a gente nesse sentido aí, na sua experiência, né, do seu hands-on aí de trabalho e desse tempo que você tem também aí de muita experiência, né, junto a peritos, a todo esse meio probatório e judiciário? Acho que é importante a gente fazer esse vínculo, né? E eu acho que dá para a gente olhar sobre duas vertentes. Uma, essa que a Sandra colocou. Então, a importância da perícia para elucidação, para esclarecimento, para investigação de coisas que envolvam a inteligência artificial. Então, em golpes, se aquela imagem é uma imagem criada por inteligência artificial, ou em questão de exposição de privacidade e intimidade, ou então em invasões e tudo mais. Então, a gente vai ter a importância da perícia para o esclarecimento do fato que aconteceu com o uso de inteligência artificial. Então, esse é um dos pontos, vamos dizer assim, da relevância da perícia. Isso vai estar em alta, porque, como foi colocado aqui, a gente tem horas que não dá para saber se é verdade, se não é, se aquela pessoa que está aparecendo falando é ela mesma, ou foi uma brincadeira e tudo mais. Então, a perícia vai nos ajudar a dizer, né? Fiquei até surpresa aqui com a informação que até em processos o pessoal está usando sem informar, e aí a perícia depois detecta que não foi a pessoa que falou aquilo que supostamente lhe está sendo atribuído, né? E, por exemplo, no contexto, até uma questão nova desse sentido, eu falei para vocês do uso de ferramenta de inteligência artificial interna para acessibilidade, para leitura de fala e tal. E no contexto dos nossos estudos acadêmicos, surgiu a seguinte questão: e se, né, alguém, vamos supor que essa pessoa que tem deficiência de fala, enfim, ela seja uma pessoa muito rica, né? E supostamente alguém programa ali uma inteligência artificial para receber um testamento, para falar que essa pessoa quis casar. Será que ela poderia, né, ter essa autonomia de decidir, a inteligência artificial interpretar que a pessoa quer realmente casar? Assim, a gente tem, não é o caso agora da gente entrar um pouquinho no estatuto da pessoa com deficiência, mas a gente tem ali uma tentativa de que as pessoas com deficiências vivam muito próximas da normalidade. E essas ferramentas neurais, elas vão permitir isso. Mas e se houver, né, o risco aí de alguém manipular essa inteligência artificial para que ou uma vontade em termos de casamento ou uma vontade em termos de testamento? A vontade para o direito, ela é muito importante, inclusive para o dolo de crimes. Então, será que como que vai ser essa auditabilidade quando a pessoa toma uma decisão que a forma de ser expressada foi pela interpretação feita por inteligência artificial? Não temos essas respostas ainda, né? Mas eu diria para vocês que a perícia, se alguém desconfiar que isso, né, possa ter sido invadido o sistema, isso não é fruto da vontade, pode contestar, porque quem perde a herança, meu filho, não vai deixar isso barato, não, vai querer saber se isso é efetivamente à vontade e tudo mais. Então, me lembrei desses aspectos. Agora, o que a gente... Aí não é muito a minha parte, né? Mas é o que eu tenho visto no mercado, e com certeza vocês vão estudar isso ao longo das aulas, que é o uso da inteligência artificial na perícia. Porque, gente,
humanamente, eu trabalho há muitos anos com os peritos, e uma crítica, não sei se tiver perito aí que quiser me ajudar, é justamente essa análise de dados, que geralmente o perito tem que ficar ali fazendo um trabalho arqueológico de caçar dados, né, apagados, subscritos e tal. E é um tempo enorme de ficar analisando os dados, e hoje eu imagino, né, que com a inteligência artificial essa análise ela é muito mais rápida, né, para esse processamento aí dos dados, mas é claro que, embora ela possa trazer essa vantagem de aceleramento do uso dos dados, né, da interpretação, da coleta, da extração de dados relevantes, que riscos será que nós temos, né, na implementação de inteligência artificial? Será que a gente vai ter que ter, enquanto peritos, mais preocupações do que já temos, né, com a cadeia de custódia? Então, será que a gente vai precisar trazer explicabilidade para os modelos de IA? Eu diria para vocês que a gente tem que já ir pensando nisso. Então, se você usa uma ferramenta, é importante que você se preocupe em como preservar essa cadeia de custódia, né? Hoje já se usa blockchain, ou ata notarial, ou enfim, outras ferramentas para trazer a cadeia de custódia. E quando a gente vai ter essa interação da inteligência artificial com provas, como eu consigo dizer que a inteligência artificial não alterou o cenário? Porque, por exemplo, a gente já viu, no contexto de inteligência artificial generativa, às vezes ela alucina, coloca coisas, né? Eu vi uma notícia que um jornalista mostrou que a inteligência artificial colocou que o Senna morreu em Interlagos. Então, ela processou tantas vezes, a Senna correu em Interlagos, quando morreu em Interlagos. Errou, alucinou, né? Então, como que isso vai ser perceptível pelo perito? Não pode ter preguiça nessas horas, tem que ter uma revisão humana, tem que ter ali os controles, né? A diversidade de dados para que não se tenha preconceitos na análise que for feita, a explicabilidade. Então, acho que esses, Sandra, seriam os pontos aí que eu vejo, né? Tanto uma frente de demanda por peritos que saibam analisar e periciar conteúdos que são feitos por inteligência artificial, seja para detectar se é plágio, né? Então, comparar obras e ver se é plágio, comparar softwares e ver se é plágio, né? Como também na parte de usar enquanto ferramenta. Aqui o pessoal está colocando a correlação de eventos na análise de milhões de linhas de logs, mas como ter certeza que não houve viés na análise? Exatamente, certeza somente se a gente tiver diversidade na base de dados e supervisão humana. Por isso que eu vejo que a área de perito, ela não vai ser 100% substituída por ferramentas de IA. Você precisa, até pela relevância, ter essa supervisão, ter o registro de cada elemento ali, de todas as interações daquilo em que foi empregado IA, para você não correr o risco de uma manipulação, porque ela chega um momento que a máquina ela pode tomar decisões sozinhas, né? E se ela fez alguma coisa dentro da perícia que não era para ter sido feito. Eu vi até que a OAB está se manifestando até por perícias serem realizadas no contexto digital, para ter mais celeridade e tal, mas isso como tudo na vida, às vezes você tem uma facilidade, mas a gente tem que olhar também pelo ângulo de segurança, de autenticidade, de imutabilidade, tudo isso vão ser preocupações que precisam ser analisadas. E nós, advogados, quanto representantes aí da parte, precisamos ser informados se houve ali algum tipo de inteligência artificial, até para que você possa ter uma dupla análise, uma confirmação, se vier algo que você entenda que está fora ali do que você ouviu sobre o caso, do que a parte alega, né? Então, possivelmente, a gente vai precisar ter esse tipo de cautela, ainda que a lei, no momento, não exige. Então, quando eu falo para vocês que eu vejo a necessidade de uma regulação, é porque tem certas coisas, como auditoria, explicabilidade, informar a origem de bases de dados. Quando a gente está no contexto de dados pessoais, talvez a gente consiga ter ali um vínculo com a LGPD e ter essas obrigações. Mas se a gente está falando em outros contextos, eu não vou ter essas obrigações, né? E são coisas importantes para o convívio em sociedade. Infelizmente, o Brasil, às vezes, não tem uma cultura de prevenção, né?
E isso, às vezes, é fundamental, porque depois pode ser que não tenha mais conserto. Então, você tem que... A própria Lei Geral de Proteção de Dados elegeu a segurança como um pilar essencial, né? Porque não dá para você falar em proteção de dados se você não tiver segurança. E dentre os pontos que ela coloca é que você tenha medidas técnicas e administrativas voltadas ali à proteção de dados. No contexto de inteligência artificial, como mitigar isso? Enfim, se a gente pega o próprio projeto de lei, ele fala de alguns contextos de se tornar obrigatório você realizar uma avaliação de impacto algorítmico. E a gente imagina que vai ter demanda por profissionais, porque essa avaliação ela seria feita por profissionais que têm conhecimento técnico, científico e jurídico, né? Então, você teria, primeiro, a base, a IA não é preconceituosa, até porque ela é uma ferramenta, né? Por mais que a gente pareça uma pessoa, tem gente querendo casar com robôs, tá, gente? Já tem gente querendo casar ali com inteligência artificial e tudo, né? Mas ela ainda é uma ferramenta. Então, o que é preconceituoso? A base de dados. Então, você tem que ter medidas que você mitigue para evitar uma base de dados preconceituosa. Então, ela precisa ser representativa. Nós já tivemos aí casos de créditos que foram oferecidos, para o homem era um preço e para a mulher era outro, mesmo os dois morando no mesmo endereço, sendo casados, tendo uma idade parecida, porque o crédito era mais caro para a mulher e mais barato para o homem. Vai existir o direito, no contexto de LGPD já existe, de perguntar o porquê. Quero saber porque, se eu sabendo que tem duas situações semelhantes, para um ficou mais caro e o outro mais barato. Então, será que a IA, na análise, ela só não considerou informações? Muitos mais homens pedem empréstimos e tem ali um índice X de risco ou não risco. Então, a gente precisa ter base de dados que tenha representatividade, diversidade. As equipes precisam ter diversidade para apontar questões, auditoria, análise de impacto algorítmico, principalmente, né, no contexto de alto risco. Então, quando você tem ali no contexto de dados sensíveis ou de decisões relevantes, precisa ter essas análises, porque essa mitigação muitas vezes é feita com procedimentos prévios, né, e preparatórios e análises que são feitas para a gente conseguir, então, detectar o risco e mitigar. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de nossa aula magna. Foi um privilégio compartilhar este momento com todos vocês e dar as boas-vindas a esta nova turma do Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética da Faculdade IBP-TEC. Agradecemos imensamente à professora Rúbia Ferrão por sua brilhante palestra e por nos proporcionar reflexões tão relevantes sobre os aspectos legais e periciais da inteligência artificial. Também agradecemos a nossa anfitriã acadêmica, a advogada Sandra Vilela, por sua presença e apoio neste evento especial. A vocês, nossos novos alunos, desejamos uma jornada acadêmica repleta de aprendizados, descobertas e sucesso. Que esta seja a primeira de muitas experiências enriquecedoras ao longo do curso. A Faculdade IBP-TEC está à disposição para apoiá-los em cada passo dessa trajetória. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Tenham um excelente início de curso.